site, saudades de vocês, aqui de volta com o nosso quadro Poemas e Poetas. Olá, Marco Antônio, um beijo para você. E ao meu lado hoje eu trouxe uma grande poeta do coração, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo em relação aos anos de poesia da minha vida, mas que é alguém que já me habita, através da sua poesia e da sua delicadeza. Cássia Janeiro, eu me lembro bem que quando eu a conheci, ela me disse, eu disse, muito prazer, Heloísa, ela disse, Cássia Janeiro. Eu falei, Cássia Janeiro, nossa, que nome lindo, Janeiro. Aí fiquei pensando que eu queria ser um mês também. Aí eu falei assim, da próxima vez que eu encontrar com a Cássia, eu vou dizer, muito prazer, Heloísa Abril, porque eu sou de Abril. Você conhecia essa história? Não, eu falei assim, Cássia Janeiro, muito prazer, Heloísa Abril. Mas é que a Cássia é realmente de janeiro, ela vem para inaugurar uma nova fase, uma fase linda de uma poesia feminina, muito bonita. E ela está aqui do meu lado, muito querida, e gostaria de estar fazendo algumas perguntas para ela a respeito da poesia que ela traz e da vida dela, da vida de poeta. Fora as outras coisas que com certeza a Cássia tem por aí muito. Mas na realidade, o grande motivo dessa entrevista que eu queria colocar para vocês todos é este livro aqui. Este livro, A Pérola e a Ostra, que a Cássia publicou ano passado pela editora Veros aqui em Campinas e que neste mês de setembro recebeu indicação para o prêmio Jabuti de Poesia, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira, como todos sabem. A Pérola e a Ostra é da Cássia e é o que nós trouxemos para você. E aí, Cássia, conta pra mim, o que você acha? Você hoje está de pérola ou está de ostra? Hoje eu estou de ostra. Mais na frente dos nossos internautas, você vai brilhar como uma pérola. Então, Cássia, eu gostaria de saber, de falar um pouco com você a respeito justamente da sua poesia. Aquilo que a gente estava conversando um pouco antes. Como é que ela vem? Como é que ela nasce? Desde quando você se descobriu poeta? Você consegue colocar isso assim numa época da sua vida, numa frase, num poema? Olha, eu escrevo há muito tempo, mas eu escrevo prosa há muito tempo. Poesia eu escrevo desde os 20 e poucos anos, porque eu comecei a escrever muito cedo, eu comecei a escrever com 9 anos de idade, né? Escrever mesmo, a contar histórias, né? E com 20 e poucos anos eu descobri a poesia, porque eu não gostava de poesia, porque o que a gente aprende no colégio é uma coisa muito chata, recitar aquelas coisas sem sentido. E a partir dos 20 e poucos anos eu fiz uma oficina chamada O Escritor e Outras Linguagens, e aí eu descobri a poesia. E a partir daí eu comecei a fazer. E para mim, assim, a poesia tem um processo, não sei, acho que para cada poeta é de uma forma, mas eu fico muito tempo coletando imagens, sensações, sentimentos, observações, e depois aquilo brota e vem a parte do fazer poético, né? E o fazer poético é sempre palavra ou também é silêncio? Tem muito de palavra, mas tem muito de silêncio, cada vez mais de silêncio. Eu estou agora fazendo o meu 4º livro e ele tem muitos intervalos, é um livro de intervalos, é um livro mais silencioso. Eu venho ficando cada vez mais minimalista, eu sinto isso na minha poesia. Você talvez venha ficando cada vez mais perceptiva em relação à pausa. A pausa entre um pensamento e outro. Aquilo que a palavra poética realmente expressa. Que eu acho que é nessa pausa, entre uma coisa e outra, entre o sentimento e a execução da inspiração na palavra, é que vem a verdade daquilo que você está escrevendo. Eu gostaria muito de lhe perguntar uma coisa, não sei se você consegue. A Cássia tem 3 livros de poesias. O primeiro livro, Poemas de Janeiro, o segundo livro, que é Tijolos de Veneza,
E o terceiro livro, que é A Pérola e a Ostra. Nesses 3 livros, que eu sei que são 3 livros, provavelmente você tem muito mais poesia do que isso. Tem alguma coisa que você gosta mais, que expressa, assim, que você, quando fala assim, eu sou poeta, e você se lembra de uma coisa que eu escrevi, que você escreveu? Olha, são livros bem diferentes. O primeiro livro vem de vários poemas reunidos durante algum tempo. Os Tijolos de Veneza entram numa fase minha de muita dor, então é um livro, digamos, que trabalha mais com essa questão da dor, né, do sofrimento. E A Pérola e a Ostra, eu acho que é a culminância disso, mas que aponta já para esse 4º livro, que vai se chamar Gotamar, porque ele tem, além da dor, ele tem alguns poemas que dizem respeito mais à questão da própria existência, de alguns lampejos, né? Eu tive uma doença muito grave, então esses 2 livros foram elaborados durante esse período, de muita dor física, inclusive. Então eu acho que os 2 mostram muito o desespero e o fazer poético em cima desse desespero. Só que A Pérola e a Ostra, ele já tem essa porta, né? Hoje, quando eu vejo o Gotamar, que está quase pronto, eu percebo que já apontava alguma coisa na Pérola e a Ostra, né? E o que eu procuro fazer é expressar o máximo com o mínimo de palavras, né? Eu sou muito econômica nas palavras, e daí a questão das pausas, né? Porque o poema não é só o que está escrito, né? Eu até tenho um poema que diz: tudo está escrito numa folha em branco, porque a folha em branco são todas as possibilidades, né? Com certeza absoluta. Eu gostaria de colocar para vocês, nessa fala sobre o poema, um poema da Cássia, é rápido. Escutem. O poema impõe-se ao poeta. É sua premência ser escrito. Mesmo em construção improvisada, a beleza em sua imperfeição. Não há saídas senão escrever o que já está escrito numa folha em branco. Viver e morrer a cada poema. Eis o ofício do poeta. É viver e morrer a cada poema. Sim. Porque cada poema é cada coisa inteira. Sim, é inteiro. Quando eu faço um poema e ele termina, na verdade, é um filho que está completo, ele está gerado, né? Está na hora de nascer? Outro. Outro filho. Então é uma pena, mas nós temos apenas alguns minutos ainda. E eu quero ler A Pérola e a Ostra, que é o poema da Pérola e a Ostra. E aí a gente pode estar fechando. Haverá uma pérola em cada ostra? Haverá um tanto de ostra em cada pérola? Já foi pérola, hoje ostra. Prenhe do fundo do mar. Ao olhar a ostra, pergunta-se: existirá aqui uma pérola? Mas é bom olhar para a pérola e perguntar-se: quanto custou a ostra essa gestação? Essa é Cássia Janeiro, a poeta do Jabuti desse ano. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, todos, e fechar aqui com todo o nosso desejo, nossa gratidão pela sua presença, e o nosso desejo de que os seus poemas e a sua vida como poeta ainda se abra muito para todas as pessoas. Muito obrigada, viu, Cássia? Obrigada. Um beijo para vocês.